Um iPhone com Instagram, Telegram, WhatsApp, Google e a internet em geral? Ou isso é apenas um caos para uma mesa bamba? Eu nunca tive internet nas últimas 3 semanas. Vladimir Putin está sozinho transformando seu país de volta na União Soviética. Não consigo mais viver neste país. Torna-se simplesmente impossível ficar aqui. Até mesmo Moscou e São Petersburgo, as janelas prestigiosas da Rússia para o mundo, estão na escuridão hoje. A internet foi efetivamente cortada. Nem o WhatsApp, nem o Instagram, nem o Telegram funcionam para mim no... É impossível, absolutamente. Os aeroportos estão fechados. Os terminais parecem um enorme campo de refugiados com milhares de pessoas dormindo no chão. As pessoas estão desamparadas. Até mesmo os apoiadores mais leais do governo, aqueles famosos patriotas Z, levantaram a bandeira da rebelião. Todas as lojas estão fechadas. Os centros comerciais estão vazios. E até os restaurantes em cidades pequenas estão fechando. Os negócios estão morrendo. A conta por essa paralisia massiva está aparentemente sendo cobrada dos drones ucranianos. Mas a realidade nos bastidores é muito mais sombria. A paranoia de Putin sobre perder sua liderança, e essa paranoia está arrastando a Rússia para um colapso total. A face mais concreta e visível do colapso irrompeu em São Petersburgo, uma das portas de entrada da Rússia para o mundo. A cadeia de eventos começou com ataques de drones sem precedentes na região de Leningrado, na Ucrânia. O alvo era o coração da economia de guerra russa. O porto de Primorsk, o maior terminal de exportação de petróleo da Rússia, foi atingido. Este não é um porto comum. É uma instalação estratégica onde 1,5 milhão de barris de petróleo são bombeados diariamente e 100 milhões de toneladas de produtos petrolíferos são processados anualmente. Apesar de estar a 1.000 quilômetros da fronteira ucraniana, os drones conseguiram penetrar nesta rede de defesa e incendiar os enormes tanques de combustível. O governador regional anunciou que mais de 50 drones foram abatidos. No entanto, os sistemas de defesa aérea foram forçados a operar bem no meio de assentamentos civis, até mesmo em áreas residenciais. O impacto civil desta crise militar foi imediato. O plano Cover foi ativado em Pulkovo, o principal aeroporto de São Petersburgo. Isso significou que o céu foi fechado para todos os voos civis. Em apenas uma manhã, 48 voos foram cancelados. Dezenas de aviões foram desviados para aeroportos alternativos, circulando no ar. Dê uma olhada de perto nessas imagens que circulam nas redes sociais. Os terminais do principal aeroporto da segunda cidade mais prestigiada da Rússia se transformaram oficialmente em um campo de refugiados preso na fronteira. Com um total de 300 voos atrasados, a vida parou de repente. Milhares de pessoas passaram a noite em bancos nos terminais. Aqueles que não conseguiram encontrar um banco foram forçados a dormir desamparados em suas malas no chão frio do terminal. As pessoas não podem sair, não podem voar e não sabem para onde ir. Olhe para as expressões nos rostos daquela multidão deitada no chão, nos corredores lotados. Isso não é apenas fadiga de atraso. É a impotência de enfrentar a realidade de que o Estado não pode proteger seus próprios cidadãos. Mas a crise não se limitou apenas aos passageiros dormindo no chão frio. Há uma dimensão econômica muito mais devastadora nisso. Quando os céus fecharam, não foram apenas os aviões de passageiros que pararam. Aviões de carga também foram impedidos de voar. Você sabe o que isso significa? Cada avião de carga atrasado é mais uma mão apertando a garganta da já combalida cadeia de suprimentos da Rússia. A súbita interrupção das rotas logísticas leva diretamente ao corte do fornecimento de medicamentos, alimentos e materiais essenciais. Para uma economia civil que luta para abastecer as prateleiras das lojas e enfrenta a inflação, o bloqueio de uma de suas principais artérias logísticas por horas é um golpe pesado no coração do sistema. Os centros comerciais estão vazios e até mesmo restaurantes em cidades pequenas estão fechando. Este congestionamento no céu foi agravado por uma paralisia digital ainda mais severa no solo. A internet móvel foi subitamente e completamente cortada nas regiões de São Petersburgo e Moscou. O Kremlin afirmou que a interrupção foi destinada a impedir que drones ucranianos usassem torres de celular para navegação. No entanto, essa chamada medida de segurança instantaneamente lançou uma das sociedades mais integradas do século XXI de volta à impotência dos anos 90. Imagens capturadas por câmeras mostram claramente o choque e a raiva experimentados pelos cidadãos russos comuns. Claro, precisamos lembrar das coisas que esquecemos. Por exemplo, como uma rede telefônica local.
Em outras palavras, muitas pessoas ainda têm seus telefones em casa, e assim estamos realmente começando a aceitar a ideia de que precisamos voltar aos telefones de escritório. A Russian woman asks, Нас наебывают. Вот это что в моих руках? iPhone с com Инстаграмом, Instagram, Telegram, Телеграмом, WhatsApp, Ватсапом, Google Гуглом, блядь, и вообще, в принципе, интернетом. Или это подкладка, блядь, под шатающийся стол? А долго будут операторы мобильной связи охуевать и брать с нас деньги за несуществующую услугу? Последние недели 3 у меня нет интернета никогда. Porque isso não é apenas um problema simples de conectividade. A infraestrutura de uma cidade inteira, serviços essenciais e a economia moderna colapsaram instantaneamente. Terminais de recarga online para cartões de transporte público ficaram fora do ar. As pessoas foram forçadas a ficar em filas nos guichês físicos, assim como na era soviética. Mas a crise atingiu um ponto muito mais mortal do que simplesmente não conseguir embarcar em um ônibus. Relatos de moradores de metrópoles gigantescas como Moscou e São Petersburgo revelam toda a extensão do desastre. Os serviços de táxi, a espinha dorsal da vida moderna nas cidades, pararam completamente. As pessoas ficaram presas nas ruas no frio. Redes de entrega de alimentos no valor de bilhões de rublos foram cortadas como uma faca. E a parte mais aterrorizante, a linha vital de distribuição e entrega de medicamentos essenciais foi cortada. Apenas pense no que isso significa. Os mensageiros e medicamentos, a linha vital para os pacientes, não conseguem encontrar endereços. As farmácias não conseguem acessar os sistemas e pedidos urgentes não podem ser processados. Você pode chamar de medida de segurança uma ação que impede pacientes na sua própria capital de acessar medicamentos que salvam vidas? Isso não é uma defesa, é um golpe severo que o Estado deu ao seu próprio povo. Para entender a absurda e humilhante impotência que esse isolamento digital cria para as pessoas comuns, observe bem esta imagem tragicômica que circula nas redes sociais. A jovem no vídeo não consegue nem usar um banheiro público bem no coração de Moscou porque não pode pagar com cartão. No coração da Rússia, no centro da cidade, não há conexão. Os terminais de POS estão inativos. Comentários nas redes sociais como "Você queria a URSS?" Bem, seus desejos estão se tornando realidade, têm se multiplicado. Devolveram você sem internet. Agora você tem a URSS. Desejos se tornam realidade. No entanto, esse isolamento digital não se limitou a São Petersburgo. O exemplo mais claro de quão absurda e trágica essa situação se tornou vem de Sochi, do outro lado do país. Foi relatado que uma mulher vivendo em Sochi dirigiu por horas até a vizinha Abkhazia, apenas para enviar uma mensagem no WhatsApp e acessar o Instagram, onde inseriu um cartão SIM local para se conectar ao mundo. Seu clamor resume a situação. Nem o WhatsApp, nem o Instagram, nem o Telegram funcionam para mim é impossível. Absolutamente. Esta situação marca o despertar daquela maioria silenciosa que nunca se interessou por política e tentou ignorar a guerra. A guerra já não é algo distante acontecendo nas linhas de frente. Está diretamente nos seus telefones, contas bancárias e vidas diárias. Eles não estão mais apenas lamentando suas vidas passadas. Estão falando sobre escapar desta prisão digital e emigrar. Mas a verdadeira questão é: por que um Estado paralisaria sua própria economia e as comunicações de milhões de cidadãos apenas para parar alguns drones? A resposta está escondida por trás das declarações oficiais do Kremlin. Segundo críticos e especialistas em cibersegurança, a Rússia estava na verdade testando um sistema de lista branca, e é aqui que o detalhe crítico surgiu. Enquanto os telefones de todos se transformaram em tijolos durante a interrupção, dispositivos aprovados pelo Kremlin que haviam sido pré-aprovados para a lista branca conseguiram acessar a internet sem problemas. A audácia do deputado da Duma estatal Svintsov diante das câmeras também confirma este plano. Svintsov argumentou descaradamente que a falta de internet móvel não era um grande problema e aconselhou o público: "Vocês podem voltar a usar linhas fixas para sua segurança." Então, por que Putin precisa de um teste tão radical? Porque ele teme mais uma revolta coordenada de seus próprios aliados do que ataques da Ucrânia. Cortar a comunicação é a única maneira de impedir que qualquer mobilização social ou militar se organize. Se você acha que essa paranoia de golpe é apenas uma teoria abstrata da internet, basta olhar para as ruas de Moscou. No coração da capital, há uma atividade extraordinária ao redor das muralhas do Kremlin. De acordo com imagens vazadas para a imprensa ocidental e compartilhadas nas redes sociais, caminhonetes armadas com metralhadoras e soldados fortemente armados estão patrulhando perto do Kremlin. Na verdade, a situação escalou a tal ponto que atiradores de elite foram até mesmo posicionados na plataforma do mausoléu de Lenin.
No entanto, não são os edifícios que estão sendo protegidos por metralhadoras pesadas e atiradores, mas sim o próprio regime, e o Kremlin está tentando trazer não apenas as ruas, mas também o mundo digital e sua própria mídia sob controle rígido com este clima de medo. Porque a paranoia começou a afetar até os apoiadores mais leais de Putin. Até mesmo os patriotas Z, os propagandistas do regime que apoiaram a guerra mais fervorosamente, estão agora se rebelando. Diante da proibição do Telegram, das interrupções na internet e da ruína econômica, esses blogueiros começaram a gravar vídeos raivosos criticando abertamente o governo. Até mesmo Ekaterina Mizulina, a principal blogueira oficial do Kremlin e o rosto da censura na internet, está reclamando das dificuldades de ficar sem internet. Além disso, a revelação de que o Max, o aplicativo de mensagens doméstico imposto ao público, é diretamente propriedade do sobrinho de Putin, expõe a realidade movida pelo lucro por trás dessas interrupções. O destino dos patriotas Z que criticam o sistema é uma advertência. Figuras como o crítico de Putin, Ilya Remezlo, foram presas e confinadas a um hospital psiquiátrico em São Petersburgo imediatamente após pedirem a renúncia de Putin, exatamente como as táticas da KGB da União Soviética. Tudo isso decorre da paranoia de Putin e do medo de um golpe. O que está acontecendo nos corredores sombrios do Kremlin não se limita a apagões de internet e ondas de prisões. Há um quadro muito mais perturbador. Frequentemente nos deparamos com relatos de autoridades caindo de janelas ou cometendo suicídio em intervalos regulares. Desde 2022, dezenas de oligarcas, empresários, generais e altos funcionários morreram em circunstâncias suspeitas. Este fenômeno, apelidado de Síndrome da Morte Súbita Russa pela mídia ocidental, foi descartado como acidente ou suicídio todas as vezes. O presidente da Lukoil, Ravil Maganov, caiu de uma janela de hospital em 2022. Em fevereiro de 2025, Artur Priakin, chefe do Serviço Federal Antimonopólio da Carélia, morreu em circunstâncias semelhantes. Em julho do mesmo ano, Andrei Badalov, vice-presidente da Transneft, caiu da janela de sua casa em Rubliovka. E o incidente mais recente, o comandante da Defesa Aérea Russa, General A.P. Leonov, pulou pela janela e nunca mais voltou. Quando você avalia esses incidentes individualmente, cada um pode ter uma explicação plausível. Mas quando vistos como um todo, o quadro que emerge é perturbador. A taxa de mortes não naturais entre as altas patentes do Kremlin está muito acima das normas estatísticas. É impossível saber com certeza se esses incidentes ocorreram por ordem direta de Putin, por iniciativas independentes dos serviços de segurança ou se foram realmente acidentes. Mas podemos dizer isto. Neste ambiente, ocupar uma posição nos escalões superiores do Kremlin está se tornando uma profissão cada vez mais perigosa. E à medida que o círculo íntimo de Shoigu está sendo sistematicamente expurgado, a escala desse perigo está se tornando ainda mais clara. Então, enquanto esse caos se desenrola lá fora, o que Putin está fazendo? De acordo com informações de fontes internas, Putin evitou ir à sua residência favorita de longa data em Valdai este ano. Em vez disso, ele está passando mais tempo em sua mansão de $1 bilhão em Gelendzhik, na costa do Mar Negro. A mídia ocidental descreveu essa estrutura, que possui enormes bunkers subterrâneos esculpidos nas rochas e medidas de segurança rigorosas, como um verdadeiro covil de vilão de James Bond. Ele agora está evitando reuniões presenciais com seus generais. Um vídeo divulgado em novembro que supostamente mostra Putin se reunindo com generais em um centro de comando na linha de frente também está sendo questionado. De acordo com fontes internas, a reunião foi na verdade filmada no complexo do Centro Nacional Russo em Moscou. Há milhares de guardas, patrulhas antidrones e cães treinados ao redor deste complexo. Os protocolos de segurança foram tão reforçados devido a ameaças internas que a extensão da ruptura dentro da hierarquia de poder não pode mais ser ocultada. Então, a paranoia massiva de Putin é desencadeada apenas por inimigos internos? Há uma nova onda vindo do outro lado do oceano, Donald Trump. Trump está fazendo movimentos bastante agressivos no cenário mundial visando a mudança de regime. Ele opera sob a filosofia de "vou simplesmente eliminar o verdadeiro líder e trazer alguém com quem eu possa trabalhar". A derrubada de Maduro na Venezuela e o assassinato de Khamenei no Irã podem ser citados como exemplos dessa filosofia. Putin está observando esses eventos de longe e, segundo alguns analistas, ele pode estar concluindo que ele próprio poderia ser a próxima pessoa na lista de Trump. O que alimenta essa paranoia são os sinais criados pelas ações de Trump.
Se um presidente americano está perseguindo uma estratégia de remover o líder de um país e substituí-lo por alguém viável, as elites de oposição da Rússia podem concluir que colaborar com Trump para derrubar Putin é possível. De acordo com a avaliação do New York Times, os EUAs estão limitando a influência global da Rússia e interrompendo a estratégia de Moscou para parcerias estrangeiras. Para Putin, este é um ambiente que alimenta não apenas ameaças externas, mas também internas. A cautela é necessária neste momento. Não há evidências concretas de que Trump esteja planejando um golpe na Rússia, mas as evidências de que Putin acredita em tal cenário estão crescendo. Todo esse medo de um golpe, bunkers subterrâneos maciços, assassinatos, generais caindo de janelas e paranoia global. Se ao menos ficasse confinado aos frios corredores do Kremlin, mas não fica. A estratégia de sobrevivência de Putin está esmagando impiedosamente o povo russo comum, as ruas e a economia civil. Veja esta última onda lançada em Moscou sob o pretexto de uma interrupção da internet. Desde 3 de março de 2026, mais de 13 milhões de moscovitas foram oficialmente deixados no escuro. Uma das metrópoles mais vibrantes do mundo foi paralisada. O Down Detector registrou 2.500 reclamações em São Petersburgo em uma única manhã. O dano econômico causado por essa paranoia é devastador. De acordo com análises do jornal de negócios Kommersant, uma simples interrupção de internet de 5 dias custou ao comércio e às empresas entre 47 e 70 milhões de dólares. A perda diária de dinheiro para os setores chega a aproximadamente 1 bilhão de rublos e esse dinheiro está saindo dos bolsos dos comerciantes e empresas russas que já estão lutando sob a economia de guerra. Além disso, isso não é novidade. Em 2025, a Rússia foi campeã mundial em interrupções de internet. Um total de 37.166 horas de interrupções de internet ocorreram, afetando diretamente a vida de 146 milhões de pessoas no país. No entanto, esta última onda, que estamos vendo bem no coração de Moscou e São Petersburgo entre trabalhadores de colarinho branco e no centro dos distritos financeiros, está quebrando todos os recordes anteriores. O resultado? Uma regressão tecnológica e sociológica. Durante os dias de interrupção, as vendas de walkie-talkies aumentaram em 27%. As vendas de pagers dispararam em 73%. As vendas de mapas rodoviários impressos subiram em 170%. Em Moscou de 2026, na capital de uma das maiores potências mundiais, as pessoas voltaram à tecnologia e à impotência dos anos 1990. Até mesmo um escritor de blog Z, um dos defensores mais fervorosos da guerra, rebelou-se contra essa situação, rotulando abertamente a Rússia como Coreia do Norte e acrescentando: "Até eu estou ficando louco." Como as pessoas comuns estão lidando com isso? As pessoas comuns não conseguem lidar. Elas estão apenas assistindo silenciosamente ao colapso. Agora vamos dar um passo atrás e olhar para este quadro filosófico e estratégico como um todo. Na história russa, golpes, assassinatos e intrigas palacianas não são a exceção, são a regra. A revolta de 2023 que Prigozhin lançou com Wagner demonstrou como os militares poderiam ficar parados e revelou o quão frágil é realmente essa ilusão intocável do Kremlin. Putin estava genuinamente com medo naquela noite e viu que o sistema não era tão sólido quanto parecia. Agora, diante dele, está Shoigu, uma figura que controla os segredos mais sensíveis do Estado e estabeleceu sua própria rede institucional dentro da inteligência e das forças armadas. O maior medo de Putin é que este ex-aliado, a quem ele sistematicamente encurralou, agora acredite que não tem mais nada a perder. Esta escuridão em Moscou não é apenas uma questão de internet ou infraestrutura. É um retrato de um regime perdendo a fé em sua própria segurança interna, do círculo de confiança no ápice do poder se estreitando. E a ironia está aqui. A paranoia de Putin poderia, em última análise, acelerar o próprio colapso que ele teme com suas próprias mãos. Ao expurgar seus aliados, ele se isola. Ao fechar a economia, ele alimenta a raiva pública. Ao se esconder em bunkers, ele parece fraco. A história sempre nos ensina a mesma lição. O maior inimigo de um ditador não são as forças externas, é o seu medo de sua própria sombra. A paranoia destrói exatamente o que o líder busca proteger. Então, quais são seus pensamentos sobre esse jogo de poder único e a tempestade que se aproxima? A paranoia do Kremlin trará sua própria queda? Por favor, compartilhe suas análises e pensamentos nos comentários. Para ficar instantaneamente informado sobre as análises geopolíticas exclusivas da PPR Global, que são baseadas apenas em fatos e dados, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.